Bom dia a todos, o meu nome é Francisco Paupério, vou ser o vosso moderador de hoje, desde agora das 11 do meio-dia até às 6 da tarde. Vamos passar por vários tópicos. Infelizmente não tivemos a primeira apresentadora, ela está doente e não conseguiu vir às 11 a falar sobre finanças sustentáveis, mas tenho certeza que as outras apresentações também vão cobrir algum desses tópicos. Hoje e agora temos aqui a Rita que trabalha na GoParity. Peço desculpa. Antes disso, desculpem lá, só apresentar o formato. Vão ser apresentações cerca de 10 a 15 minutos e depois vamos dar o palco a vocês para fazerem perguntas através de um microfone que está ali com os nossos colegas. Portanto, façam favor de fazer as perguntas que tiverem, desde as mais simples às mais complexas. O objetivo também é transmitir informação que vocês queiram. Portanto, ficam à vontade de apresentar tudo o que quiserem perguntar. Ora bem, agora apresentar a Rita. A Rita é licenciada em Economia pela Católica e é mestre em Gestão pela Nova SBE e trabalha desde 2020 na GoParity, onde é responsável de marketing. Ou seja, o papel da Rita é mostrar às pessoas que usar o dinheiro que têm parado para investir no planeta e nas pessoas não é uma utopia, nem depende só das pessoas que realmente percebem de finanças. E queremos saber, através desta apresentação, como é que podemos fazer isso. Obrigado, Rita. Obrigada pela apresentação. Então, eu hoje venho cá falar-vos de finanças de impacto para o dia-a-dia, que é aquilo que nós fazemos na GoParity. E antes de começar, não queria deixar de dizer, não sei se vocês consultaram a agenda, era suposto cá estar o Nuno, portanto queria só dar aqui esta nota. O Nuno é o CEO e cofundador da GoParity. Ele vai estar cá hoje no evento na nossa banca, se quiserem falar com ele, mas está a caminho do Porto no comboio, atrasou-se, então estou cá em substituição. Não vou falar mais sobre mim, o Francisco já me apresentou, e bem. E partindo agora para aquilo que nós estamos aqui a falar hoje. Antes de mais, eu gostava de perceber quantos de vocês, e se puderem levantar as mãos, é que já tinham ouvido o termo finanças de impacto? Se sim, se puderem levantar as mãos. Não? Ok, metade, é positivo. E depois queria fazer aqui outro conjunto de perguntas muito rápidas e sempre levantando a mão sim, e se não podem só abster-se. Minha pergunta seguinte era se apoiam ou defendem a indústria das armas. Ninguém levantou a mão, positivo. A guerra, o desastre climático, o desperdício têxtil. Num evento como este é fácil antecipar as respostas, porque à partida estamos aqui todos reunidos em volta do mesmo conceito de sustentabilidade. Mas esta aqui é um bocadinho diferente. Esta eu não vou pedir-vos para responder, porque não posso perguntar um a um, mas depois temos questões mais à frente se tiverem interesse e tempo. Mas queria que pensassem nisto. Onde é que vocês atualmente guardam o vosso dinheiro? Em que bancos? Em que PPRs, fundos de investimento ou não, se está só guardado num depósito à ordem. A outra pergunta que eu queria deixar para também pensarem um bocadinho sobre ela é se o vosso dinheiro está parado na vossa conta. O que é que isto significa? Vocês não fazem nada com ele, recebem e ele mantém-se lá. Obviamente fazem compras, provavelmente fazem compras... Considerando que estamos todos aqui neste evento, toda a gente está a tentar fazer uma transição para uma vida mais sustentável, há de haver pessoas que têm cuidado nos produtos alimentares que compram, na forma como se vestem, nos detergentes e mais uma data de coisas. E o resto do dinheiro poderá estar parado. E agora, parando de fazer as perguntas e trazendo aqui algumas respostas, este é o primeiro conceito e é o conceito mais importante, eu acho, desta apresentação aqui já à entrada, que é o facto de o dinheiro que nós temos no banco nunca está parado. Está sempre, constantemente a ser investido. Se todos nós agora fôssemos às nossas contas à ordem, tentar levantar o dinheiro que temos disponível à ordem, não estou a falar de investimento, isso não seria possível e provavelmente íamos ter uma crise, provavelmente não, iríamos ter uma crise económica, financeira, porque não existe dinheiro para toda a gente. O dinheiro está sempre a ser utilizado pelos bancos onde vocês o têm, para ser emprestado a determinadas indústrias e fazer créditos, no caso das pessoas individuais, créditos à habitação, mas no caso de empresas, empréstimos para estas empresas e estas indústrias crescerem. O problema não é só o facto de o dinheiro estar sempre a ser investido.
é o facto de nós termos um sistema financeiro que financia indústrias e empresas que muitas vezes são prejudiciais para as pessoas e para o planeta. Isto não acontece sempre, obviamente. Há bancos éticos e há bancos verdes. Isto até é uma tendência, é uma coisa que está a mudar. A GoParity faz parte desta transição, mas maioritariamente não é isto que está a acontecer atualmente. E mais do que isso, isto está a acontecer com o dinheiro de todos nós, independentemente de nós estarmos ativamente a tomar a decisão de o fazer. Portanto, nós somos agentes passivos deste sistema, mas estamos a contribuir para que isso aconteça. E, voltando às perguntas que eu fiz inicialmente, perguntas às quais vocês responderam sempre que não, provavelmente o vosso dinheiro, apesar de vocês não apoiarem a indústria da guerra ou a emergência climática, o vosso dinheiro está a ser utilizado para financiar indústrias que vocês não apoiam. E esta mensagem é importante porque há coisas que nós todos podemos fazer para tentar fazer esta transição. E dando aqui exemplos, para percebermos do que é que estamos a falar, para não ficarmos aqui no vazio, há muitas outras métricas, hoje trouxe-vos aqui 3 métricas importantes. Nós todos conhecemos, acho eu, melhor ou pior, com mais ou menos conceitos quantitativos ou qualitativos, o problema do degelo no Ártico. Mas, se calhar, menos pessoas sabem que, apesar disso, desde o Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, em que vários países se sentaram para a luta contra a emergência climática, a verdade é que os 60 maiores bancos do mundo continuam a financiar a indústria dos combustíveis fósseis, por mais que tenha havido acordos no sentido da descarbonização. A mesma coisa, falando da indústria da guerra e do facto de isto ter criado várias crises, mais do que económicas, acho que mais importante de crises económicas, estamos a falar de crises sociais e crises de refugiados. Temos em paralelo, uma vez mais, o sistema financeiro a financiar a indústria das armas e a indústria nuclear. Portanto, há aqui uma relação um bocado perversa entre continuar guerras, ser uma coisa que economicamente traz vantagens para algumas pessoas. E o terceiro ponto que eu vos queria cá trazer hoje é o da desflorestação. Uma vez mais, acho que ninguém é pró-desflorestação. Mas, paralelamente, nós continuamos a ter grandes bancos a financiar agronegócios e a agroindústria, que é muito prejudicial e que faz com que, por exemplo, a desflorestação na Amazónia seja um problema gravíssimo e, uma vez mais, contribua para a crise climática. Mensagem importante, voltando agora ao início, provavelmente vocês fazem parte deste problema, ainda que de forma passiva. Provavelmente por falta de literacia financeira, eu não quero que isto seja interpretado como uma crítica, é um facto. E, em particular, nós sabemos que em Portugal este tema é ainda mais relevante. Nós, no último relatório da CMVM, que foi feito em parceria com a OCDE, Portugal surge no fundo do ranking, mesmo em último lugar, do ranking de literacia financeira. Este ranking é muito simples, são feitas 5 perguntas sobre se as pessoas entendem inflação, taxa de juros, investimento e mais uma data de coisas, e nós surgimos no topo. E é quando isto acontece que nós deixamos de conseguir perceber de que forma é que nós podemos contribuir para uma mudança e para uma transição que é positiva. O que é que nós propomos na GoParity para esta transição? Empoderar as pessoas a usar o seu dinheiro pelo bem. O que é que significa o bem e que transição é que nós estamos aqui a defender? É uma transição simples e vai muito além disto e aplica-se a quase todas as indústrias, mas é uma transição de nós darmos ferramentas às pessoas, daí o conceito de empoderamento, para elas próprias poderem deixarem de utilizar o seu dinheiro para investir em combustíveis fósseis e passarem a investir em energia limpa, desinvestirem em agricultura intensiva e passarem a investir em agricultura regenerativa ou sustentável, desinvestirem em moda de desperdício ou fast fashion e passarem a investir em moda sustentável, desinvestir em economia especulativa, em ações e nesta caixa negra que nós não conhecemos muito bem e passar a investir em economia real e em negócios reais, em pessoas reais que têm um impacto positivo nas pessoas e no planeta.
de que forma é que nós, GoParity, fazemos isto? Nós somos uma plataforma de finanças de impacto e de investimento. O que nós queremos é que as pessoas possam utilizar a GoParity para colocar o seu dinheiro, sabendo que se colocam lá o seu dinheiro, ele nunca está a ser investido em nenhuma empresa ou em nenhum negócio no qual vocês não tenham decidido que querem investir. E esta parte é importante. Um exemplo que é bastante comum, nós temos pessoas vegan ou vegetarianas na aplicação, no entanto já financiamos energia solar para um pequeno produtor de queijo. Ou seja, nós fazemos sempre uma medição do impacto antes e durante o funcionamento dos projetos e medimos sempre o impacto positivo, negativo e neutro antes de decidir que temos os projetos na plataforma, mas além disso, depois de os colocarmos na plataforma, ainda assim, vocês só investiriam se quiserem. E acho que o conceito-chave aqui é mesmo o conceito da decisão. Outra coisa importante é a forma como nós fazemos isto e a forma como nós achamos que esta transição do sistema financeiro pode e deve acontecer é através da transparência. Portanto, mesmo que vocês não queiram colocar o vosso dinheiro na GoParity, vocês podem e devem perguntar aos vossos bancos onde é que o dinheiro está a ser investido. Eles são obrigados a divulgar essa informação. Se vocês têm um dinheiro investido num PPR, vocês podem ver a lista de empresas em que aquele PPR está a investir e podem decidir, ok, mas eu não quero investir nesta empresa, portanto eu vou tirar o meu dinheiro daqui e vou colocá-lo noutro sítio qualquer. E este conceito de transparência é muito importante. Nós defendemos isto através da tangibilidade. E quando falamos de tangibilidade, falamos de dar cara aos projetos que nós financiamos, às pessoas que promovem os projetos. Universalidade. Isto é muito, muito importante para nós. Nós achamos que isto que nós estamos aqui a fazer agora está muito relacionado com este conceito de universalidade, porque normalmente os temas financeiros afastam muitas pessoas, são muito complexos, as pessoas ouvem juros, finanças e já querem fugir da sala. E nós temos que acabar com isto e temos que convidar as pessoas, temos que desmistificar estes conceitos, temos que falar sobre dinheiro. E a universalidade passa por isto e também por nós quebrarmos o maior número de barreiras à entrada. E por isso é que qualquer pessoa pode investir na GoParity a partir de 5 euros. O montante é mesmo pequenino e nós queremos é que as pessoas experimentem, depois se não gostarem podem sempre ir embora, como tudo. E depois a sustentabilidade, que no fundo é aqui um conceito aglomerador. Agora, finalmente explicando muito rapidamente como é que isto acontece. Nós somos uma plataforma de crowdlending, de impacto. E o crowdlending significa lending, empréstimo, a uma crowd, que são os investidores. Os investidores podem ser qualquer pessoa adulta, qualquer pessoa aqui na sala, ou qualquer empresa. Do outro lado, nós temos os promotores dos projetos. Os promotores dos projetos poderiam ser qualquer pessoa que está nas bancas lá fora, porque eu sei que a Catarina, que não só a Catarina, mas a equipa fez esse trabalho de curadoria, de perceber se estas empresas são empresas que têm um impacto positivo. Portanto, nós poderíamos financiar qualquer uma das empresas que lá está fora. Até acho que já financiamos a Origem Brand, por exemplo, ou vamos financiar, que é uma empresa portuguesa de óculos de sol. E depois no meio temos a GoParity, que funciona como um intermediário. E o que acontece é que vocês, investidores, emprestam dinheiro aos promotores dos projetos a partir de 5 euros, tal como acontece num banco. Apesar de, uma vez mais, no banco normalmente há menos esta sensibilidade de perceber que isso está a acontecer. No caso da GoParity, vocês decidem ativamente que o querem fazer. E depois os promotores devolvem o empréstimo para a vossa conta com juros. E os juros aqui são uma coisa positiva e não uma coisa negativa. Normalmente associamos juros a uma coisa negativa e a créditos, etc. Não, aqui são rendimentos. E à volta de tudo isto, uma vez mais, estamos a falar de um elemento agregador que é o impacto e a sustentabilidade. Portanto, o modelo em si é muito, muito, muito simples. Estando quase a terminar, que tipo de projetos é que nós financiamos? Qualquer projeto poderia encaixar-se. Nós agrupamos os projetos em categorias: água e economia azul, negócios em transição, economia social, energia sustentável, uso sustentável da terra. Mas depois, dentro destes negócios, nós não, à parte algumas indústrias que são bastante óbvias, como a indústria do tabaco, a indústria das armas, nós não fazemos a medição do impacto, não se faz pela indústria, faz pela atividade da empresa em si. Porque há empresas com impacto e sem impacto em todas as indústrias.
Mas, acima de tudo, financiamos histórias, e esta parte é uma parte que eu particularmente acho super interessante, porque nós temos muitas vezes eventos em que juntamos investidores e promotores, em que vocês podem fazer perguntas aos promotores e podem perceber exatamente, uma vez mais, como é que o dinheiro está a ser utilizado. E estamos a falar de ONGs como a Vencer Autismo, cooperativas agrícolas, energia solar para qualquer tipo de indústria. O rol de projetos é enorme. Deixo-vos aqui algumas métricas do impacto que vocês poderiam ter, e é um impacto que vocês podem consultar também na plataforma. E estamos a falar de CO2 evitado, hectares de gestão sustentável, pessoas impactadas, emprego, trabalhos criados, energia limpa, ou então comunidades rurais. E depois, como começar? Começamos aqui. E eu deixei aqui só a imagem das pessoas que vão estar lá fora também. Começamos aqui com a Sara, o Manel, o Nuno Costa e a Yara, que vão estar lá fora na banca. Se vocês tiverem dúvidas, podem vir falar connosco. Uma vez mais, a GoParity é uma plataforma. Há mais bancos a fazer essa transição. Em Portugal não existe nenhum banco ético ainda. Nós não somos um banco, estamos a tentar fazer esse caminho, mas não existe. Ou seja, não existe nenhum banco que possa dizer eu não invisto em combustíveis fósseis atualmente. Mas nós estamos a tentar fazer esse caminho. De qualquer forma, além de começarem connosco, podem começar por fazer as perguntas certas. E vou terminar outra vez com a mesma pergunta. Se vos perguntasse se vocês concordam com 742 mil milhões em 2021 investidos em combustíveis fósseis, provavelmente toda a gente aqui nesta sala diria que não. E queria só deixar esta mensagem de que o dinheiro para o bem é uma coisa que vocês podem decidir fazer assim que saem desta sala. E aqui peço a vossa ajuda. E a apresentação terminou. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Realmente é interessante porque nós pensamos normalmente que podemos agir enquanto consumidores, ou seja, de forma direta, e nunca pensamos na parte indireta, que é o dinheiro que está parado nos bancos e que realmente tem um impacto muito grande no investimento e que podemos agora ter um papel ativo com o nosso investimento. Bom, eu já que tenho aqui o microfone, já que estou a falar, tenho uma pergunta que é em relação a qual é que achas que foi o projeto que teve mais impacto da GoParity e, se calhar, uma mais pessoal. Qual é que mexeu mais contigo? Qual é que sentiste realmente que ajudaste uma comunidade ou certas pessoas a melhorar a qualidade de vida? O que teve... Primeiro, é muito difícil dizer qual é que é o que teve mais impacto, porque nós medimos métricas ambientais e sociais e é difícil fazer essa comparação e é até um bocado ingrato, mas há um projeto em particular que eu me lembrei logo, porque teve um impacto que nós não estávamos à espera quando fizemos a medição de impacto. E eu acho que isso foi muito curioso e essa história é engraçada. Nós financiamos várias cooperativas de lacticínios no Uganda. Acho que atualmente já financiamos cerca de 7. E financiamos energia solar para essas cooperativas. E quando financiamos, em Portugal, a energia solar é basicamente só quase um tema de descarbonização e é só quase um tema ambiental. E quando nós fizemos a medição de impacto, foi isso que nós fizemos. Quanto CO2 é que nós vamos evitar, qual é que é o índice de descarbonização da rede no Uganda, olhamos para métricas muito ambientais. Depois do projeto, e depois nós normalmente recebemos fotografias dos projetos para ver se os painéis foram instalados, se o dinheiro foi utilizado, nós percebemos que em países como o Uganda, a descarbonização vai muito além da descarbonização. E o que é que isto significa? Primeiro, a rede elétrica é super instável no Uganda, a rede elétrica nacional, e a energia solar veio resolver isto. O que é que significa ser instável? Significa imenso desperdício de leite e significa incapacidade de ter coisas como uma máquina, porque significa incapacidade para ter coisas como uma máquina frigorífica ou conseguir produzir iogurtes, que são produtos com um bocadinho mais de valor acrescentado. Significa conseguir aumentar os rendimentos dos pequenos produtores como consequência de conseguirmos aumentar a produção. E depois também significa uma coisa muito curiosa, que é no sítio onde foram instalados os painéis foi possível instalar iluminação pública, e nós recebemos imagens desta iluminação, e o que acontecia frequentemente antes é que os vendedores do leite normalmente fazem na beira da estrada, estradas quase sempre de terra, sem iluminação, muito escuras, e havia e há um problema grave de acidentes na estrada,
com os vendedores que não conseguem sinalizar que lá estão a partir das 6, 7 da tarde. E o que acabou por acontecer foi que os vendedores de leite, depois da instalação dos painéis e da iluminação pública, começaram a localizar-se aí à volta. Isto deixou de ser um problema nas comunidades onde nós fomos instalando os painéis. E eu acho que esta história é espetacular. E nós, às vezes, acontece-nos ter estas histórias do próprio impacto ir além daquilo que foi a nossa medição. Ótimo, obrigado. Perguntas agora do público. Nada? Está tudo... temos ali uma. Está tudo ainda envergonhado. Gostei de primeira. Ok. Eu tenho uma questão. Relativamente, por exemplo, a um alojamento local que queira fazer o levantamento da sua cadeia de valor e queira fazer uma mitigação, é possível fazê-lo através da GeoParity? E quais são as métricas que conseguimos tirar daqui? Sim. O critério inicial para definir se um projeto pode ser financiado, o primeiro tem que ser uma empresa, pode ser uma unipessoal, mas tem que ser uma empresa. Nós não financiamos pessoas individuais, este é importante, mas já financiamos startups e empresas que tinham sido acabadas de criar há umas semanas. Tem que ter impacto, então nós vamos fazer perguntas e vamos perceber qual é que é o impacto positivo do projeto. A nossa bússola são sempre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e depois para cada um dos objetivos nós temos métricas de impacto e vamos fazendo as perguntas para fazer esta medição. E depois a partir daí, sendo elegível, a campanha inicia-se e nós temos inclusive até tipos de campanhas que podem ser um bocadinho diferentes. Que nós já tivemos promotores que querem fazer campanhas só para a sua comunidade e são quase campanhas privadas e aí do ponto de vista financeiro as campanhas são mais baratas, digamos, ou então podem fazer para a comunidade da GoParity. Nós somos já 24 mil utilizadores e aí a campanha decorre de outra forma. A vantagem dessa segunda vertente seria a relação com a comunidade e a possibilidade de comunicar a uma comunidade que está muito alinhada com os valores do promotor. E essa parte também é importante porque depois há investidores que se tornaram parceiros, fornecedores, clientes e há muitas histórias engraçadas sobre isso. E sim, já financiamos turismos rurais também. Já financiamos em Algesur, estamos a financiar agora um que é o Val das Louvas, que eu não me lembro onde é que é, mas já financiamos alguns turismos rurais, portanto a resposta é sim. Sim, a minha questão era mais no sentido como é que o alojamento local conseguia mitigar através de compra de créditos da GeoParity. Está a falar de compensação. Exatamente, estava a falar ao contrário. Desculpa, não percebi. Não faz mal. Ok, compensação carbónica, sim. Isso é um produto que nós temos para empresas só. Aliás, nós temos para pessoas individuais, para empresas está um bocadinho mais robusto. O que acontece, e nós fazemos isso com a Loja do Zero, por exemplo, foi o nosso primeiro parceiro de compensação de CO2. O que nós fazemos é, nós ajudamos a fazer a medição do carbono que é emitido e fazemos isto através de o consumo de eletricidade, no caso da Loja do Zero, maioritariamente os transportes das encomendas, e vamos ver se for por uma moto, se for um carro, tem estes quilómetros em média para esta encomenda, portanto ajudamos a fazer a medição. Depois dessa medição dizemos, em média, esta medição custa 100 euros, sei lá, cada 3 meses, não sei, mandei um valor completamente à sorte. Esse dinheiro é investido depois na GoParity em projetos que evitam a emissão de CO2 e acaba por haver aqui uma compensação. Há 2 pontos importantes em relação a isto, que são, nós não vendemos créditos de carbono, e esta parte é importante para nós, e nós acho que nunca vamos fazer esse caminho, por uma razão simples. Nós achamos que os créditos de carbono atualmente podem ter, nós temos debatido isto internamente na empresa, podem ter um efeito perverso de incentivar as pessoas a produzir mais dióxido de carbono, porque depois podem ter a desculpa de que fazem a compensação e de que são neutros em carbono. Então nós não estamos a fazer isto, eu acho que nós não vamos fazer, estamos a tentar perceber de que forma, mas aquilo que nós podemos fazer é, as empresas compensaram, as empresas estão sempre primeiro a tentar reduzir a emissão, mas a emissão que não conseguem reduzir, podem compensá-la sim. Outro ponto importante, que nos diferencia um bocadinho deste tema na compensação carbónica é, na maior parte das vezes a compensação carbónica é feita através de doação.
No caso da GoParity, sendo feita através de investimento, vem associada a um retorno, ou seja, sendo um investimento, o dinheiro não é uma compra, não é um custo, está ali a ser investido para a empresa, é uma boa forma de criar um pé de meia para a empresa e de não estarmos sempre a gastar o dinheiro todo para investir mais e mais e mais, principalmente empresas que estão a começar ainda é mais frequente, e depois ele vai sendo devolvido com juros, com rendimento. Não sei se agora respondi, não tinha percebido primeiro. Obrigada. Mais perguntas? Eu tinha visto ali uma. Desculpa meu português. Eu tenho duas perguntas. A primeira é qual é o processo para escolher os projetos? A segunda é se tem informações para saber se um banco ético vai estar criado aqui em Portugal, ou se a GoParity tem um projeto para implementar um banco ético no futuro. Então, desculpa. Primeira pergunta. Processo de seleção. Primeiro, nós somos fundados em 2017 e dois dos nossos fundadores são engenheiros ambientais e trabalharam durante mais de 10 anos na Comissão Europeia a fazer projetos europeus de energias renováveis. Portanto, a GoParity, quando começou, nós basicamente financiávamos energia solar para autoconsumo. E os projetos vinham muito daí e a medição era relativamente simples, porque era medição em CO2 e essa aí nós temos um projeto no ar em 2 ou 3 dias, porque é muito fácil para nós. Então, estes são os fáceis. Depois, em 2020, mais ou menos, quisemos acrescentar a componente social e começamos nós a procurar. Com total honestidade, nós fomos bater às portas das empresas e começamos nós a perguntar, temos aqui uma opção de financiamento que permite chegar a uma comunidade, entretanto já financiamos ONGs, já financiamos projetos de reflorestação, já financiamos muita coisa. Qual é que é a dificuldade aqui? É que, primeiro, em Portugal ainda, os projetos com impacto social estão muito associados a não sustentabilidade financeira. Isto é uma coisa que nós queremos combater, isto é possível. Há muitos negócios sociais que nem sequer não estou a tentar tirar o mérito, mas que estão associados à caridade, que é necessária também, mas temos que desmistificar aqui um bocado este conceito de que os negócios com impacto podem ser sustentáveis, podem pedir um financiamento e um crédito e conseguem pagar de volta. E nós temos que fazer um bocadinho este caminho de descobrir quais é que eram as empresas certas. Felizmente, há muitas empresas como as que estão lá fora que estão a fazer isso. Portanto, eu diria que o processo de seleção é, primeiro, nós fomos atrás, e agora o que acabou por acontecer é que muitas vezes, quando nós vamos falando, ou melhor, quando estes promotores falam com outros promotores sobre os projetos, nós cada vez mais recebemos pedidos de financiamento e diariamente recebemos pedidos de financiamento de vários projetos com impacto. Depois, a parte da medição. Tal como eu tinha dito, a nossa bússola são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, mas depois nós fazemos a medição do impacto positivo, negativo e neutro. E vou voltar a usar um exemplo que já usei há pouco, mas que é o mais fácil para explicar este conceito, que é a indústria dos laticínios é uma indústria altamente poluente. Nós sabemos isso, no entanto, já financiamos 2 tipos de projetos de laticínios, um de pequenos produtores em Portugal, no Alentejo, e este das cooperativas no Uganda. Nós sabemos que há o impacto negativo da indústria dos laticínios, mas no Uganda o impacto positivo é tão maior que o diferencial é claro. E nós fazemos sempre essa análise e chegamos no final chegamos à conclusão de que o impacto positivo é muito maior do que o impacto negativo, então é um projeto que nós podemos financiar. E depois as métricas, um bocadinho que eu estava a dizer, por exemplo, no caso de sei lá, combate à pobreza, o que nós vamos fazer é ver, ok, estão a ser criados empregos. Estes empregos, por exemplo, as cooperativas que nós financiamos na América do Sul, no Peru e Equador, nestas cooperativas nós temos o cuidado de perceber se elas são fair trade, porque o facto de serem fair trade significa que não há mão de obra infantil. Ou seja, isto é muito, muito complexo, o nosso framework de medição de impacto, e acontece, nós estamos sempre a tentar standardizar, mas
estamos a aprender também. Às vezes recebemos projetos que nunca tínhamos recebido e quando recebemos esse projeto temos uma pessoa que faz a medição de impacto, que vai estudar e vai perceber quais é que são as perguntas que nós temos que fazer. E no fundo é isto. E outra pergunta, banco ético. Eu adorava poder dizer que vamos ser nós, mas não sei se vamos ser. Nós estamos a tentar fazer esse caminho, mas é muito difícil sermos regulados para podermos ser um banco. Mas o caminho que estamos a fazer é o caminho de estamos a utilizar as coisas boas dos bancos sem termos que nos regular. Exemplo, este ano, espero eu, não sei se vamos conseguir este ano ainda, mas está no nosso roadmap lançar um cartão GoParity. Isto significa que, em vez de pagarem com PayPal ou pagarem com um cartão de qualquer outro banco quando vão às compras, podem pagar com um cartão GoParity. Isto significa que estão a pagar com dinheiro que vocês têm na GoParity, que não está a ser investido em lado nenhum, a não ser os sítios que vocês escolheram investir. E então tem aqui, o que nós estamos a tentar fazer é, vamos acrescentando serviços que as pessoas precisam para a sua gestão financeira, enquanto estamos a tentar fazer o caminho da regulação. Portanto, a resposta é, adorava que fôssemos nós. Em Portugal não existe. Em Itália há um muito conhecido que é Triodos, que é o mais antigo. Não sei se és italiano, porque assinaste com a cabeça. Pronto, exatamente. Eles são uma enorme referência para nós. Portanto, espero que sim, que seja a GoParity. Acho que não há ninguém, em Portugal não há ninguém que esteja mais adiantado do que nós a fazer este caminho. Isso é a única coisa que eu posso dizer. Obrigada. Ótimo. Mais perguntas? Aqui uma em baixo. Não, tem ali o microfone. Obrigado. Então, queria perguntar, para vocês como empresa é mais difícil recrutar investidores ou promotores? E depois queria também perceber qual é que é a vantagem, por exemplo, para um promotor de se financiar convosco em comparação com um banco tradicional e como é que vocês medem o risco que eu sei que o fazem, não é? Que cada projeto tem um risco associado. Quais é que são os critérios utilizados nessa medição? Se me esquecer, depois volto a perguntar, mas acho que memorizei todas. O que é mais fácil, promotores ou investidores? É mesmo difícil responder essa pergunta porque nós estamos sempre, que parece um pêndulo, nós temos um mês muito positivo da angariação de investidores e de repente ficamos com poucos projetos e acontece o contrário, portanto é mesmo muito difícil. Eu diria que hoje em dia está a ser mais difícil angariar investidores porque temos tido muitos promotores a vir ter connosco e porque acontece uma coisa interessante que é os investidores que são finance savvy, não me consigo lembrar da palavra em português, desculpem, mas os que percebem de conceitos financeiros é mais fácil de angariar, mas eles não estão sensíveis, então eles não respondem à nossa comunicação para a sustentabilidade, são um bocado indiferentes, então nós somos uma plataforma de diversificação, como somos uma startup, eles podem achar, prefiro continuar a investir num PPR de um banco conhecido, e estes argumentos que eu trouxe aqui não funcionam com eles. Os da sustentabilidade, nós precisamos de tempo, e já percebemos isso. Nós não conseguimos chegar a uma pessoa que está preocupada com a transição a dizer venha aqui investir e ganhar dinheiro. Não funciona esse argumento. Nós temos que nos sentar com as pessoas, temos que explicar e precisamos de tempo, e o tempo demora mais tempo, não é tão fácil como massa. Portanto, eu diria que investidores. Depois, qual é que é a vantagem? Há duas outras vantagens. Assim, a mais óbvia de negócio é a burocracia. É muito difícil, principalmente negócios mais pequenos, conseguirem um empréstimo do banco, porque é preciso garantias pessoais, penhoras, e os processos são super burocráticos e no nosso caso não são. Nós descomplicamos isso tudo, o processo está bastante digitalizado e nós somos muito mais rápidos do que a banca tradicional. Depois, conhecimento sobre o projeto. Dando outra vez o exemplo no caso da energia solar, um banco tradicional não percebe o conceito de descarbonização da rede. Então não percebe que investir em energia solar é quase direto o rendimento, ou seja, vocês investem aqui, compram energia solar, daqui a 5 anos é que vocês vão começar a ganhar dinheiro por não terem que pagar eletricidade. E não percebem, porque o conceito é difícil, é porque eles não estão focados nisso. Então alguns conceitos da economia, e nem económicos, alguns conceitos ambientais e sociais que não são tão naturais e nós temos muito mais conhecimento porque nós procuramos pessoas que têm esse conhecimento.
Então, desse ponto de vista, é mais fácil para nós também analisarmos, fazermos essa análise. E depois, eu ia responder outra coisa, entretanto esqueci-me. Era o risco. O risco, exato. Em relação ao risco, tem duas fases, mais ou menos. A primeira é, nós temos acesso a uma base, aliás, qualquer empresa pode ter acesso, não somos só nós, GoParity, que têm acesso, a uma base de dados em que nós introduzimos o NIF da empresa, e essa base de dados, que é uma base de dados partilhada e que é gerida e auditada pelo Banco de Portugal, que nos dá informação financeira e nos vai dizer coisas como esta empresa tem dívidas à Segurança Social, ao Banco de Portugal, tem algum processo de crime ou não, uma data de coisas, e nós não aceitamos à partida. Ou seja, se houver este tipo de dívida, isto é um projeto que fica automaticamente excluído. Depois, além disso, com base na informação financeira que é pública, esta mesma base de dados vai-nos dar automaticamente um índice de risco, que é o que funciona quando vocês veem em qualquer coisa que nós, Portugal, as obrigações de Portugal, foi muito polémico, nós chegamos a ser lixo. Pronto, há a informação financeira que é pública e nós recebemos imediatamente este rating. Depois desta análise, a nossa equipa de risco vai fazer outra análise, que é, primeiro, vai perceber se o promotor tem garantias ou não. Imaginem que uma pessoa tem um risco, eu vou usar números porque é mais fácil de perceber, um risco de 2, em que 1 é o mais elevado. Se o promotor, usando outra vez o caso da energia solar, mas pode ser para qualquer compra de equipamento, se o promotor compra equipamento e faz a penhora desse equipamento, isto vai mitigar o risco, porque isto faz com que, ok, se o promotor deixar de pagar, ele pode vender o equipamento e depois devolver o dinheiro com aquilo que fez. Então, o risco que estava inicialmente em 2, nós conseguimos baixá-lo para 3. E há aqui um conjunto de coisas que nós podemos fazer de mitigação. Outra coisa que tem funcionado bem também com projetos, com associações, principalmente, em que o modelo de negócio em si não é um modelo orientado para o lucro, e nós temos um projeto de reflorestação no Alentejo também, em que isso aconteceu, às vezes nós temos cofinanciamento. Nós não, o promotor tem cofinanciamento. Ou seja, o promotor tem um cofinanciamento europeu. Esse cofinanciamento implica que ele tenha que colocar o seu dinheiro a priori, ele não tem dinheiro, ele recorre à GoParity para começar o projeto, assim consegue começar o projeto e tem alguns resultados, consegue pedir o financiamento europeu. Portanto, uma vez mais, dependendo do tipo de projetos, pode haver várias possibilidades. Obrigada. Mais perguntas? Acho que temos aqui uma, se calhar é a última. Antes para irmos almoçar. Ali uma. Posso mandar? Olá. Eu tinha uma pergunta muito similar ali daquela colega do rating. No caso das empresas entrarem em default com vocês, como é que funciona depois da vossa parte e depois para nós, investidores, que salvaguardas é que temos nesses casos? Então, há vários níveis de default e também é importante perceber isso, e nós até vamos começar a categorizá-los melhor por projeto. Há default até 1 mês, o projeto estar em atraso, e o que acontece é, a partir do momento em que o projeto está 1 dia em atraso, começam a ser contados juros de demora. Uma vez mais, é que é importante perceber que quando falamos de juros é uma coisa positiva para os investidores. Para os promotores, obviamente que não é, porque é uma coisa que eles têm que pagar, mas para os investidores é uma coisa positiva. Por cada dia em que um promotor tem juros de demora, que está em incumprimento, começam a contar. Quando ele faz o pagamento, contam-se todos os dias e são pagos juros de demora. E nós já diferenciamos internamente, mas isso ainda não está refletido na página do projeto, diferenciar entre o que é 1 mês, 2 meses e 3 meses de juros de demora, para as pessoas terem noção do que é que significa cada uma destas métricas. Até 3 meses, nós temos alguns projetos que já tiveram até 3 meses, e o que acontece é, na maior parte destes projetos pode acontecer, e aconteceu com o Covid, as empresas tiveram que parar a atividade, deixaram de conseguir pagar, mas depois, quando a atividade retomou, eles conseguiram pagar. Então, nós não consideramos... Isto é uma coisa em que nós estamos, obviamente, temos que enviar cartas do advogado, podemos ter que iniciar o processo legal, mas nunca houve este problema de não conseguirmos recuperar o dinheiro. Portanto, eu queria diferenciar estes daquilo que pode ser um incumprimento. E mesmo estes, nós temos, acho eu, atualmente, temos 10 projetos nesta situação em 200. Okay? E são 10 que já aconteceu, são 10 que não são sempre os mesmos e vão mudando. Ou seja, agora este mês não pagam, no próximo mês pagam e depois no mês seguinte entra outro e isto vai acontecendo e são mais ou menos 10.
Depois temos incumprimento generalizado, que é o incumprimento de mais de 90 dias, e este é um problema. Porque aqui temos que começar a iniciar o processo legal e temos um projeto nesta situação, e isto é mesmo positivo comparando com qualquer plataforma de investimento na Europa. E temos um projeto que está há mais de 3 meses em incumprimento. Acho que neste momento está há cerca de 10 meses em incumprimento. O que é que nós fazemos? Injunção e início do processo legal. Duas coisas importantes. Nós representamos sempre todos os investidores da GoParity, portanto nunca são os investidores que vão ter com o promotor e vão pedir o dinheiro, vão tentar fazer a cobrança, somos nós que fazemos isto, mas nós não conseguimos controlar os tempos judiciais, e por isso é que temos um projeto há tanto tempo e estamos a seguir o modelo normal, continuamos a acreditar que vamos recuperar o dinheiro, mas isto pode acontecer. E o outro tema é esse, precisamente, que está relacionado com este que eu estava agora a dizer, que é todos os investimentos têm um nível de risco. O nosso nível de risco, a nossa taxa de default, como eu estava a dizer, é 1 em 200 de incumprimento generalizado. Nós nunca tivemos um promotor que foi à falência até agora, mas ele existe e por isso é que uma coisa é ter o dinheiro parado, em que vocês sabem, a não ser que haja um crash financeiro, podem ficar sem dinheiro, mas a probabilidade de acontecer é mínima. Se o dinheiro estiver investido, há sempre a probabilidade de ele ser perdido. Isto significa que não é suposto, se vocês só conseguirem poupar 200 euros por mês, de liquidez, não é suposto investirem 200 euros por mês. É suposto investirem o dinheiro que não precisam imediatamente, porque podem correr o risco de, durante 1 ou 2 meses, se calhar este promotor não vai pagar. Então não é o dinheiro que eu possa tirar com emergência. Okay? E esta parte é importante. Obrigado. Fechamos assim então esta sessão. Agradecer ao público e à Rita pela disponibilidade. E caso tenham mais perguntas, podem se dirigir também à banca da GoParity. Convido-vos a almoçar no piso 0, onde vai estar o espaço da restauração, e vemo-nos às 2. Até já. Obrigada.